Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Thiago Faria. Varandeiras e varandeiros, mais um Cinema na Varanda, sou o Michel Simões, episódio de hoje número 202. Lava a roupa todo dia, que agonia, Thiago Faria. Vamos lavar muita roupa suja no episódio de hoje? Hoje é dia, Chico, da gente lavar a roupa suja de 201 episódios do podcast, é isso? Vamos, 201 episódios, tudo que rolou nos bastidores. Cris, nós vamos contar todas as nossas brigas? Olha só, hein? Agora vai. Não vai ser hoje, ouvinte. Nós vamos falar de outra coisa, outro filme com lavanderia, filme que estreou na Netflix, do Steven Soderbergh, aquele que prometeu um dia que ia se aposentar, mas era fake news. E talvez ele fundou as fake news no mundo cinematográfico, Thiago Faria. É a aposentadoria mais diversificada, versátil. Ele continua trabalhando. Acho que é a realidade do aposentado brasileiro, né? Que se aposenta e continua trabalhando. Olha, descobrimos um link do Soderbergh com o Brasil, né? Tá vendo? Tá muito bem conectado. Tem a ver. Vamos falar então sobre o filme Soderbergh. Vamos falar, claro, sobre a Mostra de Cinema de São Paulo que está rolando. Começou na quinta-feira, já temos alguns filmes vistos, além do que a gente já tinha destacado na semana passada. Alguns que a gente tinha destacado a gente viu também, aí viu se continua destacando ou não. Se confirmou ou não, né? A expectativa. A Cris vai trazer os melhores sinopses, aquele quadro anual que ela traz, os melhores sinopses da Mostra de Cinema. Mas Boa. antes, teremos o boletim do Oscar, né, Chico? Michel. Tá É o acontecendo já? seguinte, da última semana pra cá, um dos filmes que estavam faltando faltando ser exibidos pra alguém, foram exibidos, né? Foi exibido, e esse filme é o Bombshell, filme do Jay Roach. Esse filme fala sobre um escândalo de assédio sexual que teve na Fox, né, tempos atrás. É um filme que tem a Charlize Theron, tem a Margot Robbie, tem a Nicole Kidman e o John Lithgow. E o filme foi muito bem recebido, assim, as primeiras impressões foram Positivas. super boas. O filme já está cotadíssimo para concorrer a melhor filme e o elenco todo está muito elogiado, principalmente a Charlize Theron, que todo mundo já disse que é praticamente uma certeza na categoria de melhor atriz. E aí complica um pouco a situação na categoria de atriz coadjuvante, porque a Margot Robbie também está muito bem, mais elogiada ainda do que no filme do Tarantino, que ela já estava cotada, né, pelo papel da Sharon Tate. E aí agora a gente não sabe se isso ajuda ou prejudica a moça na corrida do Oscar, né? Provavelmente ajuda por um lado, porque ela fica mais em Evidência, mas pode dividir votos, né? Pode dividir votos aí. E, assim, por mais que o papel dela mais elogiado tenha sido esse do Bombshell, o filme mais forte na temporada, com certeza, é o filme do Tarantino, que já tá aí há um tempão, tem chance de entrar em muitas categorias e tal. E aí, essa questão da atriz coadjuvante fica um pouco incerto, onde ela entra, se ela entra. Então, já que a gente está falando de atriz coadjuvante, eu vou fazer agora uma pequena reflexão sobre essa categoria. E a partir dessa semana a gente vai toda semana a gente destaca uma e vê o que é que está acontecendo. O que mais tem além de Margot Robbie aí? Então, cotada? a favorita hoje para ganhar o Oscar é a Laura Dern pelo filme História de Casamento do Noah Baumbach, né? Como o filme é um filme de elenco, tem um elenco muito forte, e ela está muito elogiada, assim, ela está lá em cima, todo mundo aposta nela em primeiro lugar e tal. E a Laura Dern é uma pessoa que tem uma influência muito grande em Hollywood. Ela ia ser candidata a presidente da academia, terminou não rolando e tal. E ela eu acho que tem uma entrada boa por ali. Laura Dern já ganhou o Oscar? Não, ela já concorreu algumas vezes, né? Ela concorreu a última vez por aquele filme que inclusive é meio ruinzinho, eu não gosto muito, Livre. Acho que ela foi atriz coadjuvante lá. Ela tem indicação desde os anos Reese 90. Witherspoon. E principal não, tem algumas candidatas que têm chance de Laura aparecer Dern, lá. Margot Robbie, quem mais? Margot Robbie tem essa questão, né? Não sabemos o que é que vai acontecer com a candidatura dela. Jennifer Lopez, elogiadíssimo pelo filme Hustlers, que vai estrear no Brasil como As Golpistas. Todo mundo adorou ela no filme. O filme parece ser aquele crowd pleaser que pode até pegar uma indicaçãozinha para melhor filme. Foi muito bem em Toronto, foi muito bem recebido e tal. Tem um elenco feminino, a história de
dançarinas que se revoltam contra os executivos, empregadores, assim, tal, e resolvem se vingar deles, tal, e todo mundo tá elogiando muito a Jennifer Lopez. E é o tipo de papel que geralmente aparece lá na lista de Oscar, né? Então Jennifer Lopez está lá, cotadíssima. Outra atriz que está muito cotada é a Annette Bening, pelo Relatório, que passou na Morte, a gente já viu, né, Michel? Você viu? A gente Você não viu? viu. Eu vi. Só você. Eu vi. Que é o filme... Daqui a pouco a gente vai falar de mais um filme escrito por esse cara, que é o Scott Z. Burns. Diretor de um, roteirista do outro. Ele é diretor e roteirista do Relatório, e é o roteirista... Do Lavanderia. Um dos culpados pelo Lavanderia. Daqui a pouco a gente fala sobre ele. Olha o spoiler e a da Annette conversa. Bening... A Annette Bening é uma atriz que, assim, muita gente acha que já devia ter ganho o Oscar. Ela teve muito perto algumas vezes. Perdeu 2 vezes para Hilary Swank. E teve 4 indicações, uma atriz super respeitada e tal. E ela faz uma deputada num filme, que é um filme sério e tal. Então, a chance dela ser indicada é bem grande, assim. Se ela vai ganhar, já não sabemos. Vamos ver. Temos Scarlett Johansson também, que pode ser duplamente indicada esse ano. Ela foi indicada, ela tem muita chance de ser indicada pelo História de Casamento, como atriz. E na categoria de coadjuvante pelo Jojo Rabbit, que é um filme que deve chegar forte também. Foi o filme que ganhou Toronto, o filme que tem... Popzinho do ano, né? o popzinho do ano, é o menino que tem um amigo imaginário chamado Hitler, e ela faz a mãe dele. Então ela tá num ano bom, muito bom, então pode ser que apareça mesmo. Tem uma atriz que pode ser a grande surpresa do ano, que é a Susan Zhu. Ela é uma atriz chinesa que faz a avó do filme The Farewell, que é o filme que é estrelado pela Awkwafina, e que ela tem, inclusive a Awkwafina tem chance de concorrer a melhor atriz, e ela faz a avó, que é o personagem central, na verdade, o personagem que reúne, que move a trama do Farewell, que descobrem que a avó tá para morrer, tem pouco tempo de vida, e resolve fazer uma festa de casamento e que ela participe. Então, todo mundo diz que ela é adorável e tá aí cotadíssima. Não podemos esquecer que Maggie Smith tá aí, Downton Abbey chegou com uma bilheteria muito boa, então eu acho que existe sempre uma possibilidade dela pintar nessa categoria. E quem tá faltando estrear é o filme Adoráveis Mulheres, da Greta Gerwig, e tem 2 prováveis candidatas ao Oscar. Uma é a Florence Pugh, né, do Lady Macbeth e do Midsommar. Só que ninguém viu ainda, ninguém sabe se realmente ele merece. E a outra é a Meryl Streep, pelo filme, que faz uma tia lá das meninas. A Meryl Streep tem um segundo filme, que é justamente o que a gente vai falar hoje, e saber se ela tem condições de concorrer ao Oscar. Mas e esse filme é a Lavanderia. tá cotado? O qual? A Meryl Streep por Lavanderia? Ela estava cotada antes do filme ser visto. Entendi. Acho que Chico, agora... antes de entrarmos agora a Meryl no... Streep ela foi indicada por fazer post, então... Então, é possível. Possível mas eu acho improvável. Tá, mas antes de entrarmos na Lavanderia da Meryl Streep, que já é o novo nome do filme que a gente vai adotar, a Lavanderia de Meryl Streep, né? Boa. Lavanderia de Meryl Streep. Talvez ficasse melhor. Melhor. Chico, e Fernanda Montenegro? Então, Fernanda Montenegro é aquela coisa. O Rodrigo Teixeira falou que não tem que nada tá a certo. ver, Não. que não tem tanta chance assim. Porém, eu acho que o Oscar adora esse negócio de atrizes que já foram indicadas. Tudo bem, uma brasileira que aparece uma vez a cada 10 anos lá 20, no né? filme. Não, porque teve aquele filme horroroso lá do Gabriel Garcia Marques, que eu esqueci o nome. Eu Há não muito vi. tempo do cólera, que ela tava lá, mas todo mundo ignorou e tal. Então, não é exatamente, sabe, Meryl Streep que faz filme todo ano, pró-Oscar e tal. Mas dependendo do andar da carruagem, de como A Vida Invisível for recebido quando estrear, eu acho que existe uma possibilidade bem remota ainda. Mas, enfim, ela já foi indicada uma vez, né, gente? Então, as coisas eu acho que as portas se abrem a partir daí. Tudo bem. Vamos então falar de Lavanderia. Chega de boletim do Oscar hoje. Chega. A Lavanderia, filme dirigido pelo Steven Soderbergh. Acho que a gente já falou tantas vezes dele aqui que não tem nem como trazer mais mini bio dele, né? Qual foi o último filme, o mais recente, que a gente falou? Foi o Unsane. Unsane, o exato. Distúrbio? Distúrbio. Isso. Exatamente. Ele ainda fez um outro, né, antes entre esses dois,
que vocês viram, eu não vi. Teve o do assalto também, né? Esse que a gente ano ele falou. lançou, no início do ano na Netflix, o High Flying Bird. Ah, sim, Isso, teve esse. E esse aí. agora ele lança também na Netflix A Lavanderia. Ele se casou bem, né? Quer dizer, casou bem pra fazer os filmes, não necessariamente que ele tenha sido bons filmes. Eu tentei, como a gente não vai falar da bio dele, tentei lembrar de alguns filmes que tivessem conexão com os temas, porque, por exemplo, eu acho que ele já fez filmes políticos como O Desinformante e Erin Brockovich, né? O que você acha da ala dele política de Steven Soderbergh? Traffic um pouco? Então, eu gosto do Desinformante. Eu gosto daquele tipo de humor, eu acho que o Matt Damon tá muito bem, enfim, eu acho um filme divertido, tal, me envolvi. É bem diferente do filme que a gente vai falar hoje. O Erin Brockovich eu acho um filme ok, acho legal. Eu acho que é um filme que a Julia Roberts carrega nas costas, né? Naquele ano ele fez o Traffic junto também, né? Sim. Ele foi inclusive indicado pelos 2 filmes, que é uma coisa raríssima de acontecer, só tinha acontecido nos anos 30. Eu até achei que não podia acontecer, mas aconteceu. Porque nas categorias de atriz não pode. Cada um, só existia a possibilidade de uma pessoa ser indicada por um filme só, em cada categoria. Mas em direção e nas outras categorias pode. E assim, o Erin Brockovich eu acho legal, eu acho um filme ok, meio a biografia e tal, uma personagem, mas pra mim a Julia Roberts é a alma do filme ali. É isso? Eu A carreira gostei política? eu gostei dos 2 filmes que você pensou do Soderbergh, porque eu acho que o A Lavanderia ele tenta fazer uma mistura desses 2 filmes mesmo, do Desinformante, que é um filme mais político, mas com um tom satírico, um pouco cínico e tudo mais, tentando explicar uma situação complicada. E Erin Brockovich é a história de uma mulher que luta contra o sistema, que seria a personagem da Meryl Streep fazendo na isso. Lavanderia. Então acho realmente, você buscou os filmes que são, pra mim, são a base do que ele queria Michel com... é um com a orgulho, né, lavanderia. gente? Obrigado, hein? Muito Mas obrigado. eu sinto, já disse isso aqui quando a gente falou sobre o Soderbergh, ele faz um cinema que é tão controlado, é tão um cinema de planilha ali, feito no lápis, na Um ponta do diretor lápis, de exatas, não de humanas? totalmente exatas, que pra mim ele só ganha essa vida quando tem um elemento que foge um pouco do controle do Soderbergh. No caso da Erin Brockovich é a presença da Julia Roberts. Acho que ela traz algo que o filme talvez não tivesse sem a presença dela. E em outros casos também, os atores trazem muito um frescor que os filmes naturalmente talvez não tivessem. Mas você acha que isso acontece em todos os filmes dele ou em filmes mais parecidos? Então, com ele, com tem esse perfil? tantos filmes, né, o Soderbergh, que tem filmes que pra mim funcionam até dentro desse aspecto mais calculado, que é o jeito dele, mas acho que pra mim poucos funcionam assim. Vocês o gostam meu do problema Traffic, por exemplo? Então, Eu gosto do eu Traffic. não tenho, eu vi há muito tempo, eu não teria como dizer hoje se eu acho Naquela bom. época. Na época eu achei interessante. Acho que ele resolve bem o que ele quer fazer mapear o que seria o trânsito das drogas por vários cenários, vários lugares. Mas o que me incomoda muito do Soderbergh é quando ele tenta fazer comédia. Porque aí eu acho que é algo pessoal mesmo. É meu mundo, meu umbigo. Não bate pra mim. Eu acho que é um humor que... Se ele entrasse numa sala e começasse a contar uma piada, eu pegaria minha mochila e iria embora. Porque não dá. Eu não acho graça. Sério, eu não acho graça. Eu acho um humor que pra mim é muito... ele é muito sério, no meu ponto de vista, pra ser engraçado. E ele se acha muito engraçado. Ele faz muita comédia, né? Ele parece que alguém diz pra ele que ele é engraçado e ele continua fazendo, ou alguém acha realmente engraçado, mas pra mim, eu sinto até meio constrangimento vendo o filme cômico dele, que não funciona, não consigo achar graça. Então, eu tenho sentimentos diferentes não, mas diferentes pra cada filme, na verdade, porque eu acho que ele fez comédias tão diferentes entre si. Por exemplo, o filme que eu mais gosto dele, que eu acho que é uma comédia, assim, talvez não seja uma comédia clássica, mas é uma comédia, que é o Irresistível Paixão. É o filme que eu mais gosto dele. Eu acho que tem uma... Eu acho que funciona mais como thriller. Eu nunca revi. A última vez foi em 98, gente. Eu acho interessante também, Chico, mas pra mim funciona mais no thriller. Eu não lembro de filme engraçado, não lembro como algo engraçado. De um filme meio B, meio noir e tal. Então acho que é uma coisa diferente. Assim. Esse filme funcionou muito pra mim na época que eu vi. Os Homens e um Segredo, eu acho ok. Acho o primeiro mais ok, os outros eu acho menos ok. O primeiro ok, os outros são 2 caça-níqueis, né? 2 porcaria. E... Agora, quando ele fez o Desinformante, eu gostei, porque eu acho que o sarcasmo ali me pegou, eu achei interessante. Não é que eu ame o filme, não, mas assim, eu achei bem simpático, assim.
Mas eu concordo com você, que às vezes ele tenta fazer um humor que ele não... Você já viu um filme chamado Esquizópolis? Já. Eu nunca vi. tinha assistido esse filme. Você já viu, Michel? Não, nunca nem Eu ouvi falar. nunca tinha assistido esse filme. Aí, como eu sou completista como o Michel, aí eu tava, vamos lá, o que tá faltando? Ah, vou ver esse Esquizópolis. Cara, ele quer fazer um filme anárquico, né? Sem muitas regras, totalmente loucão e tal. E ele não vai pra lugar nenhum, assim, sei lá, um bando de personagens esquizofrênicos gritando e tal. Acho que ele não consegue entregar nada ali, pra mim. E eu acho que isso é um problema, realmente, porque geralmente um diretor ele tem um jeito de lidar com um tipo de filme. Quando o diretor tem muitos filmes como Soderbergh, deve ter lá uns 30 filmes, sei lá quantos eles têm, geralmente ele vai fazer comédia, ele faz comédia de uma determinada maneira. Mas ele vai para vários lugares diferentes. Assim, eu não sei se ele quis experimentar muito, por exemplo, na Lavanderia. E aí ele, pra mim, fez um filme velho. Mas eu acho que uma comédia anárquica, entre aspas, eu tô fazendo sinal das aspas aqui na minha Muitas mão, ninguém aspas, tá vendo. muitas aspas. Mas o que eu acho a pior dele, Mas você falou. que pra mim foi uma experiência triste da vida, é uma comédia chamada Full Frontal, que ele quis fazer um filme super anárquico, super indie, experimental, sarcástico, e que mas pra mim é um humor que é tão... Ele quer um cinismo tão, digamos, intelectualizado que não me afeta, na verdade. Eu só sinto como algo blasé. Eu não sinto como algo que vá me incluir na piada. É uma piada contada de cima para baixo. Eu vejo um tom cínico nos filmes de humor do Soderbergh, que isso me deixa um pouco incomodado, porque parece que ele usa isso como um escudo para evitar que ele chegue no centro das questões que ele quer abordar. Quando ele faz filmes mais sérios, digamos, dramas e tudo mais, eu sinto que ele se livra um pouquinho desse cinismo e consegue se entregar ao material que ele está filmando. Um filme dele que eu gosto muito é o Inventor de Ilusões, um dos primeiros dele, que eu acho que é um filme muito honesto, muito aberto e um drama, quase um melodrama, né? Mais clássico, que para mim eu gosto muito do filme. Mas aí vem aquela coisa, uma questão mais de gosto também. Talvez para algumas pessoas esse humor mais cínico, debochado e satírico funcione muito, e as comédias do Soderbergh representem o grande momento dele no cinema. Enfim, aí vai de cada espectador. Soderbergh, quando aparece um filme novo dele, a primeira coisa que me vem à cabeça é preguiça. Me dá uma preguiça. Eu achei que você ia falar que a primeira coisa que me veio à cabeça é tipo sair da sala, se jogar da janela. Eu fiquei uns bons anos pulando os filmes do Soderbergh porque eu já tinha muita preguiça. Eu acabei, talvez por causa do podcast eu tenha voltado a ver os filmes, talvez algum que tenha me chamado a atenção, não fiz essa pesquisa. Porque eu acho que o Soderbergh é um cara que eu gosto do diretor que gosta de experimentar. Mas eu não gosto do Soderbergh como um diretor que não para de experimentar e não sabe pra onde tá tirando pra todos os lados. Então ele faz uma refilmagem de Solaris, aí ele faz um filme indie, como um que você falou agora, que eu esqueci... tem um Bubble, alguma coisa? Não tem, o Bubble é bem... Bubble. Aí ele faz uma comédia satírica, depois ele vai fazer um filme com o celular, aí ele faz um filme todo padrãozinho, aí ele vem pra um filme cheio de... posições de câmera diferenciadas, cheio de coisas, tentando inovar alguma coisa. É um diretor que ele faz tudo, mas faz tudo de um jeito, tipo, pra mim, de qualquer jeito. Ele planeja a coisa de um jeito, mas funciona de qualquer jeito. Eu não diria de qualquer jeito. O que eu acho que ele é bem quieto mesmo. Isso você resumiu bem. Eu até tinha esquecido dessa fase agora do uso do celular, que ele meio que inaugurou uma... Já fez um 2 ou 3, Ele disse, né? eu vou fazer só filme com celular. No terceiro ele já, não, deixa quieto o celular, não quero mais saber. Só vou fazer filme com micro orçamentos. Aí fez o Bubble e o Girlfriend Experience também e abandonou. Só vou fazer filme na televisão. E não quero mais. Ele é um cara que se entendia demais das ideias rapidamente. Vou aposentar, não quero mais. Ele não consegue... Eu acho que se entendia e também faz do jeito que dá, né? Porque eu acho que, assim, ele mesmo falou que ele ia se aposentar porque não tava mais conseguindo que os estúdios bancassem ele, não tá conseguindo mais espaço dentro dos estúdios.
Aí ele descobriu um jeito, ele foi fazendo filme pra TV, ele foi fazendo... E aí o filme pra TV foi parar na seleção de Cannes, que foi o Behind the Candelabra, né? Exatamente, assim, que eu até gosto desse filme, mas mais por causa dos atores do que do filme. Também acho que os atores elevam o filme. O Michael Douglas tá maravilhoso. Confirmando a teoria do Thiago. Não, tem a ver. O Matt Damon também é muito bem. Mas enfim, e agora que ele descobriu que ele se encontrou com a Netflix, se a Meryl Streep foi indicada ao Oscar, porque eu acho que a única chance que o filme tem de concorrer é ela, nunca mais ele sai da Netflix, meu filho. Sim. Aí vai ser... Esse casamento da Netflix com o Soderbergh é perfeito pro Soderbergh, principalmente, porque quando a Netflix também se entediar, tchau Soderbergh, ele vai ter que buscar outra casa. Porque eu sinto que a Netflix tá dando carta branca total pro Soderbergh. Também acho. Faça o filme que você quiser. O High Flying Bird eu acho mais interessante que a Lavanderia. Mas é um filme que ele experimenta ali com, por exemplo, o teatro, né? Parece Sim, que é um filme muito, todo muito teatral. É algo que você não espera encontrar hoje no cinema mais narrativo americano, no cinema mais comercial. O Soderbergh está experimentando lá tudo que ele tenta, tudo que ele vê pela frente. Às vezes dá muito certo, né? Mas na maior parte das vezes você sente que são experiências Total, que valem pela experiência. Porque, por só. exemplo, eu não vi vários filmes que vocês citaram aqui. Talvez nesses daí tivesse um filme que eu achasse que eu gostasse realmente. Mas os filmes que eu mais gosto dele, nem acho, tipo Traffic. Traffic é o meu filme favorito dele e depois o filme ganhou a Palma de Ouro que eu esqueci o nome. Sexo, Mentiras e Videotape. Exatamente. Principalmente o Sexo e Mentira era o primeiro filme, então tá assim, se encontrando. Mas o Traffic, mesmo sendo um filme com uma história padrão, com grandes atores, são 3 filmes dentro de um, né? Com fotografias diferentes, as histórias... Quer dizer, ele já estava experimentando desde o começo já. E tudo bem, ali era uma experimentação legal, mas agora ele despirocou, né? E não tem... Qual que é a assinatura do Soderbergh? É um diretor quadradão que planeja tudo, que não consegue... As coisas não escapar da mão dele. Fica tudo controlado, Quadradão, dominado. Eu não definiria diria como quadradão. mas... Eu quis dizer no quadradão no sentido que a gente falou aqui do exata, sabe? É um cara que pensa. Eu acho que ele é metódico, né? Isso, e aí ele explica, ele não tá ali deixando o filme fluir, dando liberdade, tá tudo ali sobre a rédea dele. E uma rédea que na comédia me dá preguiça, no drama me dá preguiça, quer dizer, o filme é um diretor que me parece tudo em tons pastéis, sabe aquela coisa meio sem graça, assim, não me atrai. O filme, o High Flying Bird, até me chamou atenção, porque é um filme sobre basquete, e normalmente filme sobre basquete é sempre aquela coisinha, o jogador, aquela cena. Eu gosto. Pode botar ponto final. Eu gosto muito de basquete, né? Então. Mas normalmente os filmes são aquela mesma história de sempre. Alguém do high school, o joguinho, no finalzinho o jogo vira, e não tem nem jogo no High Flying Birds. É um filme mais sobre a parte dos agentes, a parte política, e ele não consegue fazer um filme que seja, nossa, puta filme, mas ele consegue fazer coisas interessantes ali, um pouco além do que ele normalmente faz. Mas também não é a obra-prima do Soderbergh, vamos recapitular todo o cinema dele porque merece. Não tá merecendo. Mas eu acho que vale um elogio, pelo menos pra gente não ficar só gongando o Soderbergh, né? Ninguém aguenta tanto, né? Tanta crítica, coitado. Digo, nosso ouvinte, o Soderbergh com certeza já tá acostumado. Eu acho que o fato dele ser inquieto é interessante, porque ele traz ideias que vão muito contra o que é padrão no cinema, principalmente no cinema mais comercial americano, onde ele se inseriu e foi inserido de alguma maneira. Então ele geralmente quer ter controle total sobre os filmes que ele está fazendo, controle tanto na produção quanto na definição de todas as características da composição mais artística dos projetos. E ele busca maneiras baratas de filmar, porque ele sabe que na indústria do cinema hoje controle tem a ver com o controle financeiro que você tem dos projetos. Então essa ideia de usar celular, de usar distribuição via televisão, via streaming, faz parte desse projeto dele de ter controle completo sobre o que ele está querendo contar. Então, primeiro, ele é inquieto dentro do formato do cinema, ele busca maneiras diferentes de contar histórias, enfim, de desenvolver projetos. É inquieto no financiamento, na distribuição, e com isso ele abriu caminhos dentro do cinema que são muito interessantes para os independentes de verdade. Então, se tem um diretor independente de verdade, hoje eu diria que é o Soderbergh, porque ele tem controle completo. Então você pode criticar os filmes que saem desse processo, mas o processo é muito interessante, eu acho. A posição dele hoje na indústria realmente é bem à parte, né?
Ele pode não ter mais prestígio pra conseguir grandes orçamentos, mas ele tem prestígio pra conseguir todos os atores que ele quer, né? Sim, além dos Isso atores, é ele, fato. ele consegue fazer o filme que ele quer fazer. Sim. Então, o A Lavanderia que a gente vai comentar, eu acho que ele foge de várias estruturas mais convencionais de narrativa que talvez um estúdio grande não permitisse que o filme fugisse, enfim. E ele faz o filme que quis fazer. Então, Aí a gente vai há controvérsias. avaliar. Tá. Aí a gente vai avaliar se isso foi interessante ou não, mas eu acho muito bom ver filmes de um diretor que tem esse controle total, né? Que é muito difícil você chegar a ter esse controle, a fazer o filme que você quis fazer e não o filme que mandaram fazer, o filme que tesouraram no final e editaram para que ficasse mais palatável. Ele tá fazendo os filmes que ele quer fazer. Então tá aí meu elogio. Parabéns, Soderbergh. Agora a gente vai falar sobre a lavanderia. Pode mudar de podcast, vai ouvir outra coisa. Vamos pra sinopse, então? Explicando um pouco do escândalo conhecido como Panama Papers, onde poderosos encontraram esquemas de fraudes para escapar de impostos, encontraram formas de fazer fraudes e também para escapar de impostos através de empresas de offshore no Panamá. Tudo começa com o castelo de cartas de Fonseca Mossack começando a ruir, quando uma aposentada Meryl Streep. vai fundo nas investigações para receber sua indenização após a morte do marido num acidente de barco. Então, super interessante, né? Que estúdio bancaria essa sinopse, Michel? Você bancaria essa É um filme sinopse? do Panama não. Papers. Eu acho que rolaria, sim. Eu jamais bancaria Não. de offshores e negociações de seguro numa empresa panamenha. Ninguém nem lê o jornal é sobre sério. isso, imagina ver um Enfim, filme. mas né? Soderbergh foi e fez. Bancaram a grande aposta, que também tinha toda essa coisa. Não, de mas, ficar eu acho a grande aposta ainda mais. Eu acho um pouco mais palatável, assim, mais fácil entender. Porque são pessoas Eu não conseguindo entendi burlar nada. o sistema Então, Thiago, e ganhando cara, muito dinheiro. O filme competiu em Veneza esse ano. Pra mim é um filme claramente inspirado em A Grande Aposta. O que você me Não, diz e disso? é curioso, porque eu abri o IMDb pra pesquisar a ficha técnica do filme e a sinopse no IMDb é tal como A Grande Aposta. Sério? Gente, eu falei, tô de sacanagem com o Soderbergh, né? Não precisavam também jogar tanto na cara dele. Eu não sei se é uma cópia da Grande Aposta, porque eu acho que A Grande Aposta, ele abriu um filão que depois o Vice, por exemplo, seguiu, que é desses filmes de ficção que parecem um pouco com os documentários do Michael Moore, que seriam filmes bem politizados, mas que querem também ser satíricos e explicar para o espectador uma situação que é muito complicada, de um jeito didático e cômico. Enfim, resumindo bem, seria isso. É isso, Chico? eu acho que esse filme já existia, a Grande Aposta deixou ele em evidência, né? O que eu acho é o seguinte, é que eu também acho que ele mirou na Grande Aposta, que o Thiago ama, eu acho ok. divertido. Eu gosto. Acho ok. Mas enfim, e aí o que eu acho que ele erra em várias coisas. Eu acho que ele erra no sarcasmo, que eu acho que ele não consegue deixar um sarcasmo, sei lá, consistente, vamos dizer assim, né? Eu acho que ele é muito jogado, ele é muito bobo, ele vai pro pastelão quase várias vezes. Desde a primeira cena, eu acho, pra mim, a maior vergonha da carreira do Gary Oldman, do Antônio Bandeiras e da Meryl Streep. Acho que tem várias pessoas pagando mico nesse muitas filme, né? pessoas, gente, muitas A pessoas. cena final da Meryl Streep Não dá, ou né? ganha o Nobel da Paz por aquele momento, ou Framboesa de Ouro. Não tem meio do caminho. Uma coisa ou outra. Eu acho que ele erra feio. Eu não vou opinar, como diria Fernando. no tom do humor. E eu acho estranho porque, assim, o filme como eu falei antes, né, no começo, é escrito pelo Scott Z. Burns, que ele escreveu vários filmes do Soderbergh, inclusive o Desinformante, que eu acho que tem um humor um pouco mais, se não é melhor, é mais coeso, entendeu? Eu acho que tem uma coesão ali mais no humor. Ele encontrou um tom e foi no tom até o final. Esse filme, ele fica oscilando, ele quer ser engraçadíssimo, ele quer ser assim, muito inteligente e tal, enfim. E, além disso, o Scott Z. Burns, ele estreou como diretor esse ano, com um filme que ele escreveu, que é O Relatório, que vai estrear agora em breve, tem o Adam Driver e a Annette Bening. E, se você assistiu o Relatório é o seguinte, é um filme sobre a investigação que o Senado fez das táticas de tortura que o governo americano usava para presos políticos logo depois de das Torres Gêmeas. Então é um filme que ele podia
muito ter desandado. E ele encontrou um tom ali sério, ele mira naqueles thrillers políticos dos anos 70 e tal, não chega, né, no nível de Todos os Homens dos Presidentes, mas tem uma pegada de ser um thriller mais sério, e ele encontrou um jeito de não ser didático, mas você entende todo o processo, e um tom sóbrio, que ele administra ali, sei lá, o filme inteiro. Então eu acho que esse roteirista ele é capaz de fazer melhor. Ele mostrou já algumas vezes. Mas nesse filme eu não sei se tinha uma influência do Soderbergh ou ele estava querendo sabotar o filme do Soderbergh para poder deixar o dele, jogar o dele pra Chico, cima. Bela teoria da conspiração. Mas Adorei, sério, adorei. porque, mano, Comprei, filmes, já assim, comprei a teoria da conspiração. Foi Mas- pra tirar aí o que Soderbergh acontece? da O jogada. relatório absurdo. tem algumas chances de Oscar, de ser indicado ao Oscar. A lavanderia tá cada vez mais afundando. Eu acho que só existe uma chance que é a Meryl Streep. Mas ainda assim eu acho bem difícil. Mas, então assim, é um tipo de humor que eu acho que não sei pra quem funciona esse humor. Tá, Sinceramente. eu tenho eu cheguei a uma conclusão depois de ter visto o filme bocejando, né? Porque Vamos lá, realmente vamos lá. é bom deixar claro pra mim. Pra mim foi chatíssimo ver o filme. Eu acho um filme entediante, enfim. O Soderbergh tinha muito domínio de ritmo. Eu acho que no 11 Homens e um Segredo era um filme que tinha fluía, né? Tinha um bom ritmo. Sim, Agora gostoso de assistir. parece que ele esqueceu disso. Ou ele acha que experimentar é esquecer de controlar ritmo de filme, porque isso afinal deve ser algo da indústria, enfim, sei lá. Ou Vai ele- saber o que tá na cabeça dele. Ou ele acha que agora ele faz o que quiser e foda-se, é Netflix. Isso. Inclusive filmes que são entediantes. Mas tudo bem, opção dele e tudo mais. O que eu vejo na proposta do filme é que, primeiro, ele quer revelar um esquema de corrupção, explicar pra quem tá vendo como esse esquema funciona, que é um esquema muito complicado. Então o filme quer pegar na nossa mão e mostrar como tudo aconteceu, e até de um jeito que é bem... É quase tati-bitati mesmo, porque ele usa os personagens principais, que são esse Mossack Fonseca, que são os advogados lá desse escritório do Panamá, de onde veio o escândalo do Panama Papers. Esses dois personagens, interpretados pelo Antônio Bandeiras e o Gary Oldman, eles são os narradores do filme. Eles explicam, por exemplo, por que foi inventado o dinheiro. Tintim por tintim. É quase um TED Talk ali sobre questões do mercado financeiro e, enfim, sistema financeiro mundial e tudo mais. Então eles... Tem uma cena parecida, né, dessa negócio de dinheiro, de como começou a corrupção no Polícia Federal. Polícia Federal, tá. Olha aí a conexão. Aliás, o filme acaba tendo uma participação do Brasil na história que se descobre lá no final. Mas Exato. tudo bem. Então ele tem esse propósito de revelar algo que estava escondido, que é muito sério, que é um problema mundial e que o espectador tem que tomar conhecimento disso para promover mudanças na sociedade e tal. Então tem um aspecto muito sério, urgente no filme. Por outro lado, ele usa um humor que é um humor tão cínico, tão sarcástico, que parece uma conversa ali entre pessoas que já estão muito... já têm muito conhecimento sobre aquele assunto e por isso estão vendo aquilo com um certo distanciamento irônico para tirar sarro do que está acontecendo. Então, para mim, parece que são dois filmes que não combinam. Um filme didático, que ele quer mostrar um segredo muito sério para o espectador, e o filme que tira sarro desse mesmo segredo. Eu não sei onde a gente... Qual é o objetivo, sabe? E tem um drama no meio ali. E tem vários dramas, porque ele quer mostrar que, como é um problema mundial, tem personagens que estão na China, tem personagem em Los Angeles, tem personagens africanos, enfim, ele quer mostrar que a situação é Eu toda... tinha esquecido mundial. desse capítulo na China. Gente, que desnecessário aquilo. Enfim, então eu não sei. Acho que tem intenções que estão em conflito dentro do filme, como se não casassem, né? Então quem quer realmente descobrir os segredos sobre esse caso político acaba não descobrindo, porque o filme não consegue, na minha opinião, esclarecer nada. É muito até simplifica demais e, enfim. E para quem quer esse lado mais cínico, satírico, é necessário um background ali, informações que não sei se o espectador comum que tá chegando nesse filme vai ter. Eu acho que ele não funciona, pra né? nada. Eu não sei. É o filme Pluft Plact Zoom, né? Que não vai a lugar nenhum. Nada, exatamente. Chegamos à conclusão, é essa mesmo. Acabamos de criar um novo título para os filmes Plot Zoom. Mas eu também, eu acho que exatamente o que vocês falaram. Tem 3 filmes ali dentro, nenhum deles é bom. E os 3 juntos fica pior ainda. Gente, aquela história da família lá, do milionário africano. Então, Mano, pra quê É que eu aquilo? entendi como uma maneira de mostrar que é um escândalo mundial, que tá tudo se conecta nesse sistema financeiro e tudo mais. o filme
quando ele é didático, muito didático, ele tá quase zombando da ignorância do... Não vou dizer do público, mas do americano que bancou isso tudo sem se rebelar, digamos assim. Eu acho que o filme tá chamando o americano de cretino, porque você vota nessas pessoas, as pessoas criaram essas leis, você continua votando nessas pessoas, chamou deliberadamente eles de cretino, e não que eles também são, talvez, ultra criativos em encontrar brechas nas leis e achar seus espaços. Talvez seja uma mistura dos dois. E depois o filme já não tá funcionando muito bem a parte didática, ele começa a fazer esses capítulos pra fora e, gente, é tudo muito constrangedor. Eu acho a parte da China constrangedora, da África constrangedora, é tudo... Acho tudo. Tudo muito ruim. Tudo. Sem brincadeira. O Thiago falou e foi exatamente... Pra mim foi uma experiência, um sacrifício terminar esse filme. Foi muito chato. Eu disse assim... Olha, se não tivesse que falar sobre esse filme, eu já não tinha ia ver até parado, o final, né? juro a você. E eu geralmente vejo filmes até o final. Mesmo Não, o que eu pensei, chatos. Chico, foi ainda bem que tá no meu pacote da Netflix. Eu não vou ter que pagar o ingresso Pois é. à parte pra esse filme, né? Pois é, eu podia ter assistido um filme da mostra na hora, tá vendo? Tá vendo? E ele é de uma... O filme todo é de uma redundância. O começo, meio e fim, ele tá sendo sempre redundante. Que, tipo, ele poderia ter explicado o Panama Papers em 10 minutos, até de maneira didática, e deixado uma trama rolar. Ele não consegue fazer nem isso. Ele tá sempre querendo explicar, sempre querendo voltar pra coisa do cinismo, com personagens caricatos. Eu odiei o filme desde a primeira cena. Aquela cena do Bandeiras do Gary Oldman lá aquela paisagem virtual, sei lá o que. Eu achei bizarro, achei ridículo. Pois Então, é. mas ele tá experimentando. Só uma pergunta, então, pra gente encerrar aqui o esquartejamento do filme. E Meryl Streep, hein? Onde ela entra? Ela entra na escolha errada, né, gente? Porque ela não encontrou o tom. Ela é uma atriz muito esperta. Ela sabe que, o que rende e o que não rende. Eu acho que ela quis experimentar e ela bancou. O Soderbergh quer isso, o Soderbergh é um diretor legal. Eu vou embarcar nisso, vou me divertir. Tal. Porque aquele segundo papel realmente. Né? Eu acho que além de divertir, tem esse propósito social, né? que eu o acho filme que é carrega. isso. E que eu acho é que tá isso. muito na personagem da Meryl É Streep. um filme sobre Panama Papers. É. Eu sou uma pessoa aí tão pública que defende Eu vou bancar algumas essa coisas, eu vou luta bancar social. essa luta. E Pode fora de ser, ter essa pode sacadinha no ser. final, também pode ter vislumbrado. As duas coisas podem ter... vou fazer. Motivado a Meryl. Depois ela não viu o que tava saindo, né? Até porque as cenas mais constrangedoras, que são as cenas com o Bandeiras e com o Gary Oldman, ela não grava, né? Ela não participa. Então, então ela não sabia o que tava acontecendo ali, né? Pra mim, as cenas dela com a segunda personagem são todas Sim, muito São. constrangedoras. E provocaram até uma discussão lá já nos Estados Unidos sobre por que colocaram a Meryl Streep pra fazer essa personagem, essa segunda personagem, né? Que entra até nessas discussões sobre representatividade e tudo mais. Por que a Meryl Streep? Então já tá começando uma polêmica sobre o filme lá fora por causa dessa escolha que eu acho que é uma escolha errada. Que só justifica porque tem uma cena final em que tudo acaba se conectando, as duas personagens acabam se conectando de uma maneira, com uma licença poética ali do filme, e aí você entende por que colocaram a Meryl Streep pra fazer aquela segunda personagem. E aí eu acho que aí entra o motivo, a motivação da Meryl Streep pra esse filme, também. que é fazer um grande discurso no final, convocando o povo a lutar pelos direitos e enfim. Agora, a minha pergunta é a seguinte: não podia Meryl Streep ter gravado em looping aquele discurso que ela fez no Globo de Ouro de anos atrás, Eu acho. anti-Trump? sim. Eu assistiria, gente. E um filme muito sobre melhor. o Globo de Ouro, pra Então, mim, mas teria sido é por melhor. isso que eu acho que ela topou fazer, exatamente por esse tipo de discurso que ela fez em premiações, quer dizer, ela tá engajada e ofereceram pra ela um filme que discutia esse engajamento, ela tinha a possibilidade de criticar isso, aí ela abraçou, mas o Soderbergh entregou o que entregou. Enfim. Então é isso, né, gente? Vamos pro Metavaranda? Vamos pro Metavaranda. Esquartejamento começando com Chico Firman. Chico, olha, eu vou ser um pouco mais bonzinho porque eu acho que o Soderbergh é bem intencionado, a Meryl Streep também. Ele tá experimentando E o muito inferno no tá filme. cheio de O gente inferno tá assim. cheio, realmente. Eu concordo, Chico, concordo. Concordo tanto que vai cair minha nota agora, que eu tinha imaginado. Eu vou dar nota 3. Você vai dar nota 3, muito bem. Quem votou no Bolsonaro também tá aí. Super bem intencionado. Eu vou dar nota... Sei lá, que nota 2,5, só pra falar que tem alguma coisa. Esse filme. A Lavanderia ficou com
22 no Metavaranda e se esborrachou lá embaixo, Nossa. pulou da lavanderia aqui da varanda. Mas e não pegou, caiu. não foi o pior, né? Não, já tivemos. O pior foi, eu acho que foi 21, não foi o filme do Porta dos Fundos, não foi? Isso foi, acho que 13. Nossa, então será que o 13? O Caramba. Soderbergh tá lá no nosso bottom 5, talvez? tá. Que isso, Com gente. certeza Como tá. poderia ter acontecido Depois a gente algo assim? faz esse levantamento. Porta dos e Fundos teve fala. 13 Nossa, no Metavaranda. 13, cara. Então 22. Então, ó, fica aí a dica pros nossos ouvintes. Se você gostou de A Lavanderia ou se você também não gostou, deixe seu comentário lá no nosso blog, E se você ainda cinemanavaranda.com. não viu, não veja. Não, veja pra Não, veja, ouvir o veja. podcast. Tá lá no pacote Se bem que você da- ouviu até agora, você já assistiu o filme, com certeza. E tá no pacote penso- da Netflix, tem 1h30, enfim. Eu penso no bem-estar dos ouvintes. Eu acho que as preferiria ver reality shows, principalmente um chamado Vidrados, que é muito legal. Primeira Primeira puxadinha da recomendação. varanda. Ah, puxadinho aí, ó. O Thiago já trouxe o Vidrados. Vidrado, você tá vidrado no vidrado. Não, é em comparação, nossa, é bem melhor usar seu tempo pra ver Vidrados do que esse filme do Soderbergh. Porque se você quiser saber sobre Panama Papers, vai lá, o Wikipedia, tá tudo explicadinho. Talvez o próprio livro que deu. que deu se quiser saber mais... direito Tem ao- outro filme do Panama Papers, não? Não que eu saiba, porque Não. o Panama Papers é bem Pelo recente, amor né? de Deus, Mais também ou não. menos. Vai no Wikipedia, tá Mas tudo lá. leia o livro do escritor jornalista best-seller que originou o Se filme. você quiser saber muito Ai, também. não. É, quero que chama, acho que Não. Secret World Inside Vai- the Panama Papers. Vai ver Vidrados, vai ver RuPaul Drag Race, vai ver outra coisa. O Paul Drag Race eu recomendo. Chega de lavanderia, vamos voltar pra varanda. Vamos trazer Chris Lume pra abrir a sessão da mostra. Michel, Nossa, o que é que a Cris tá fazendo? A Cris tá fazendo um negócio assim... o Chico tirou uma foto, acho que ele vai publicar depois nas redes pra mostrar toda a engenhoca que o Chris Lume fez no guia. Vamos começar do começo, assim. O que a gente estava discutindo aqui antes de gravar a varanda? Quais são os critérios para montar uma boa programação da mostra? Uma programação pessoal, no caso. Quais são os critérios? Acho que o primeiro são, assim, os filmes que você já está esperando mesmo e que você, vai ter na mostra, né? Que você já está na expectativa e vai. Quais são os seus critérios, Chris? Então, esse é o primeiro, vamos lá. Tá. Vamos começar, tipo, critérios mais importantes e vamos baixando A bola. a bola. Primeiro é esse, né? Então, vai passar o Farol, quero ver. Vai passar o filme do Assayas novo, diretor novo, quero ver. Sei lá. E um ator específico. E aí, não sei, Chico. E aí, depois disso, qual que é o critério? Horário, eu acho, né? Horários disponíveis e aí você tenta balancear. Eu começo assim, Cris. Eu pego a lista da mostra e aí eu coloco todos os filmes, separo todos os filmes que eu quero ver. Tipo assim, aí dá uns 70 filmes. Aí eu vou pegando os dias e vou jogando. Vou jogando, e aí vou preenchendo. Quando eu chego e preencho, eu vou ver o que é que faltou daquele. Você faz grupos. O dia 18, o grupo de filmes que te interessa. Não, o dia 19, o grupo de filmes que te interessa. eu fiz É isso esse ano, Mas aí eu fui jogando. E aí, no final de tudo, eu fui jogando assim, sem muita É porque preocupação. quem tá ouvindo jogando, eles não vão entender o que Fui jogando você tá na falando. planilha no dia, no Tem horário, uma planilha. montando. Tem Então, uma claro você, que tem. Então você montou um grupo, o dia 18 são os filmes que te interessam. Exatamente. 19 dos dias que te interessam. Dia 18 é isso. tinha tipo 30 filmes. Ok. Que eram pelo menos interessantes pra mim. Aí eu fui lá, peguei e fui. Eu vou botar esse aqui as duas, esse aqui. Nananana. Aí eu monto o dia. E aí eu vou montando todos os dias. No final desse processo, quando eu monto todos os dias, eu vejo quais são os filmes. Putz, esqueci esse filme aqui, não tá. Aí eu vou lá, encaixo ele, tiro o outro, boto no outro dia, faz não sei o que lá e tal. Essa é a minha segunda fase. A terceira fase, que eu tava falando pra vocês antes da gente gravar, é o seguinte: chegou o catálogo. Aí estragou tudo que Aí você fez quando até agora. chega o catálogo, eu fico olhando, fazendo o quê? Olhando as fotos. E aí eu digo assim, não, esse filme, essa foto aqui, eu tenho que ver esse filme, não é possível, não, Essa esse aqui não foto- tá. Com essa foto eu Com essa derrubo foto não 3 dá, filmes não, da minha que é programação. isso. E aí é verdade, muitas vezes eu mudei programação por causa disso, só que eu não olhei o catálogo ainda, vou olhar hoje. Então quer dizer que essa programação que você fez, que tá usando, vai cair. Não, pode Provavelmente. ser que caia, mas ela tá bem encaixadinha, então Mas vamos Chico, ver. só uma curiosidade aqui, eu sei que foge um pouco. O que conta pra uma boa foto de um filme da mostra? Coisas surpreendentes, imagens bonitas, Uma fotografia ali que... um lugar incrível, Um lugar bonito, né? diferente. Um ângulo do rosto da atriz, do ator. Tá bom, é muito Né? subjetivo. É muito subjetivo. Não vai conseguir E chegar. isso também com a sinopse, claro. Por Né, falar não? em aspectos subjetivos, Cris. E aí a gente Deixa eu contar então a minha versão. Claro. Qual é a sua- A minha como é que você versão faz? exatas.
A minha amostra Ele começa... é Soderberghiano. então, a minha Ele amostra... coloca tudo numa planilha, a planilha decide, ele nem vai, vai muito, o robô, É viu? muito antes que isso. A minha amostra começa em janeiro. Nossa. Quando Ai, começam os festivais e eu acompanho e leio as críticas dos festivais, eu já vou anotando, eu dou nota de expectativa para os filmes. O que eu mais quero ver, o que eu menos quero ver, os que eu não quero ver, para passar longe. E já fica anotadinho. Então eu vou acompanhando Rotterdam, Sundance, Cannes, e vai indo, eu vou anotando os filmes pela expectativa. Quando a lista da mostra vem, eu vejo quais filmes da mostra estão nessa minha lista e já separo. E aí a primeira coisa que eu faço quando saem os horários é escolher os filmes que estão as notas mais altas expectativas minhas. Então, por exemplo, esse ano Sinônimos é um filme que está com alta expectativa, O Farol. E eu primeiro encaixo esses filmes, que esses filmes eu não posso perder de jeito nenhum. E depois eu vou baixando. A 5 eu já coloquei todos, agora são os 4. Eu já coloquei todos. E aí depois com os 3 eu O peso completo. 4, é isso? Isso. Peso 5, peso 4. Com 3 eu completo os horários, mas claro, aí quais são os pontos muito importantes? Você pode juntar filmes que vão ficar muito próximos por questão de horário, não ter que ficar correndo de um lado pro outro. Ah, sim. Você tem que olhar a duração do filme e um tempinho de deslocamento entre uma sala e outra. Isso, eu fiz uma bobagem, Michel, Várias esse essas ano. coisas são muito importantes, né? Então, às vezes, eu monto a programação e depois eu vejo, peraí, mas o filme que eu vou ver na quinta, eu posso ver ele na segunda, porque ele é logo a seguir na mesma sala do outro filme. E aí eu vou refazendo a programação até sair uma Para o coisa bem mostreiro, exata. A logística é um fator É muito importante. Tipo, localização, quanto tempo. Aí você começa a traçar rotas de quanto tempo de uma sala para outra. Exatamente. Até porque aqui é tudo velho de guerra, né? As pernas já não são mais aquelas de 10, 15 anos atrás. E aí a gente tem que meio que Não, e preservar um tem pouco mais. atrasos, né? Então, Tem atraso. tem várias Lançamentos coisas que nacionais, acontecem. você já sabe que vai ter um blá 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 no começo, então dá pra dar aquela atrasadinha aqui, tudo bem. Exatamente. Eu, Então, por exemplo, não pego lançamento nacional à noite. Não assisto. Eu só coloco quando é no dia seguinte, são nos horários mais em cima. Eu começo a mostra- Estratégias. eu começo a mostra, tem menos filmes que muito me interessavam. Pela primeira vez, estou pegando vários filmes nacionais no lançamento. Uma coisa que eu... Fui no Municipal ver 2 filmes, que foi super legal, Foi mas a gente legal, pode falar né? daqui a pouco disso. Uma coisa que eu sempre faço é assim, muita gente usa o critério de vai estrear, tá com a data marcada, não vou ver porque vai estrear daqui a pouco. Eu uso o critério maior pra mim é o seguinte, assim, se eu estou com muita expectativa, eu encaixo o filme, eu vou ver o filme. Porque numa dessas, eu fui o único que viu A Prova de Morte na mostra do Tarantino, que só estreou 3 anos depois. Eu também vi. Porque você viu também, Vi, né? vi. Porque as pessoas, ia estrear no 2 semanas depois da mostra e tal, e aí a Europa Filmes, que era a distribuidora, faliu, engavetou, foi pro espaço, e aí o filme ficou no limbo, não passou no cinema por 3 anos. Mas não é nem por causa disso também, é porque assim, eu acho que você tem que preencher a sua expectativa. Então você vai lá, e se você quiser muito ver o filme, você coloca. Eu tinha esse critério antes dos streamings. Agora com os streamings caiu bastante essa preocupação. Tipo, o filme vai estrear, então eu não preciso. Porque antigamente o filme estava comprado, então você ia ter chance de ver. Outros filmes você não tinha chance de ver, né? Agora isso acabou. E você, Cris? Bom, eu vou no critério, o que eu quero ver, eu vou ver e pronto, acabou. Nem fico vendo muito isso que o Chico falou, se vai estrear ou não. E aí tem um último critério, um critério tradicional, que, na verdade eu vejo... É um critério. Na verdade eu não tenho conseguido encaixar os horários, mas eu continuo fazendo a minha leitura anual das sinopses quando chega o Guia da Mostra feito pelo Guia da Folha. E aí eu vou compartilhar com vocês agora, olha só que momento maravilhoso, já tá virando tradição da varanda, As top sinopses. as melhores sinopses da Mostra Internacional de São Paulo. Quantas vão ser, Cris? Acho que a gente pode, eu fiz algumas aqui, um top 5, mas Então bora lá, vai. vamos para as melhores mesmo, vai. Começando por essa. No auge da crise econômica portuguesa, uma garota sai em uma aventura acompanhada de seu depressivo ursinho de pelúcia, em busca de uma reunião com o primeiro-ministro. Ela quer reivindicar uma televisão em que possa assistir o Discovery Channel. Eu acho que esse é o Oscar de melhor filme. Eu acho que é tipo esse- Jojo Rabbit. Eu acho que Eu esse- já Como é o assisti nome esse desse filme. Então, é maravilhoso Você já esse assistiu esse filme. filme? Assisti, tem no Festival Scope. esse filme. Como é o Muito bem. filme? Como é o nome? Tristeza e alegria na vida das girafas. Maravilha. É muito bom, né? Ótima sinopse. Cris, outra? Vamos lá. Uma agorafóbica se limita a lugares que estejam a, no máximo, 522 passos de sua casa. Quando seu único companheiro, um gatinho malhado, foge, isso pode estar prestes a mudar.
Bem misterioso, Bem né? misterioso. Também é bom. E o É. título é 522, Um Gato, Um Chinês e Meu Pai. O título é maravilhoso também. título também é Assim, maravilhoso. Esse você não pode perder nunca, né? Esse aqui é muito Se bom. passar na sua frente, você para Você e vê. para e paga e entra. É, tem que ver. Um maquinista prestes a se aposentar faz com que o trem esbarre em um varal, derrubando um sutiã azul. Ele, então, sai em uma jornada para encontrar a dona da peça. De quem é o sutiã? De quem é o sutiã? Que é o nome De do... quem é o sutiã é o nome do título. esse é de que é o sutiã. Nossa, esse é cinema imperdível. iraniano, Passou tipo, onde? do jarro, Veneza? a maçã, e agora quem é Cara, o você sabe sutiã? que eu O Jarro, a quando eu vi Maçã, o Sutiã. Quando eu vi Trilogia esse iraniana. nome de quem é o sutiã na lista da mostra, quando saiu aquela primeira só de títulos, eu achava que era tipo um documentário sobre queimar o sutiã, Eu já achei sobre que era o não sei filme o que sobre lá. meu primeiro sutiã. Que genial. bom, né? Fala mais uma, Cris. Vamos lá, mais uma. Essa aqui até tem lé com cré, mas eu achei bom. Durante um funeral, uma convidada diz que a morta está ligando para o seu celular. A chamada é pretexto para que o viúvo e seu filho façam uma viagem em busca de uma mística que possa contatar o além. Ai, gente, achei eu quero ver muito esse filme. Não é? Como é que Qual chama que esse é? Eu achei filme? bom mesmo. Como é o Qual que nome, filme? Cris? Eu achei muito bom. Você Pera não que vai eu perdi falar a o nome do página. filme? O Pai. O pai. Ah, o Ah, pai. esse é Que o parece pai. o filme do Sokurov, mas um filme sobre a busca de uma mística com o ursinho do Discovery Channel. E por fim, a rotina meticulosa de um garçom ateniense muda dramaticamente quando ele encontra o cadáver de seu vizinho e é convidado para um estranho jantar. Eu achei meio desconexa, não entendi se ele foi... Ah, é grego? É grego. Ah, se é Ah, grego, tá. então Jantar, tudo Tem bem. cadáver, Se sempre fica- tem cadáver. se fica o Chico matou a nacionalidade sem saber da Se existência tem da cadáver, vida. esse é o ela garçom. falou ateniense. Ah, desculpa, eu... Esse é o garçom também. E Filme você, grego mesmo. Thiago? Você... Eu ouço Cinema na Varanda. Muito bem. E aí, o que o Michel e o Chico indicam, eu vou ver. Não, o meu critério básico é o que repercutiu muito no ano, o que eu quero ver, o que eu sigo minhas expectativas principais e tento encaixar nos horários. Quando eu conseguia ver vários filmes por dia e tudo mais, eu fazia. Aí era bem complicado montar a programação. Eu procurava muito em blogs de pessoas que acompanhavam a mostra para ver filmes que talvez eu tivesse perdido e tentava encaixar no meio da mostra os filmes que tinham muita repercussão, porque isso é bem importante. Vocês não falaram sobre isso, que são os filmes que verdade. aparecem no meio da mostra. Isso sempre acontece. Sempre acontece. Sempre acontece. É, aí tem gente que vai trocando a programação, né? Sim. Tem Eu não- gente, eu troco. Você não Eu troca troco. muito eu não, troco né? quase nada. Quase nada. esse É tão Michel. redondinho que quando eu programei, se eu tirar um, vai colocar o outro. Então, só se for Michel, encaixe, assim, de essa filme é a que- maior magia da mostra. Pois é, eu acho que Porque eu tô aquela ficando coisa- velho. Eu cortei eu- os encaixes, por exemplo. eu Eu não vejo sempre mais faço encaixe. isso. Sabe aquele filme que tipo, você tem É, uma, né? a 1 e uma 7. Você tem um buraco. Eu volto pra casa, eu fico vendo as pessoas. Eu abandonei ver qualquer filme ali. Não vejo mais. Eu cortei os encaixes Cortei. também. Mas é bom a gente não falar sobre isso, sobre ser velho na mostra. Vamos estimular os jovens Ah, cinéfilos. sim. Isso. Ó, e aí- Encaixem aí no os guia- filmes todos. No guia tem a união dos critérios meus e do Chico, que é a foto do ursinho. Ah, o Guia da Folha tem a foto do É a ursinho foto no do filme. É um ursinho. ursão, no filme. na verdade. O ursão É um chama. ursão. E o melhor é o nome do ursão, ele chama Judy Garland. Ah, Então, olha aí. só assim, melhor né? esse filme, né? Só Quando melhor. vai passar? Pelo Cada amor de Me Deus. manda os horários que eu vou reprogramar Não, minha... mas esse é outro, Cris. Esse aqui é a foto do Teherã, Cidade Tem os do dois, Amor. Que tem tem os uns- dois. Ah, tem aqui, Judy Garland, é verdade. Tem os dois, é uma foto com os Eles dois. fizeram um paralelo dois dos ursos Maravilhoso. num quadro Maravilhoso. ursos de pelúcia Dois vivos na mostra de São Paulo. Chico, o que Maravilha. você viu de bom na mostra? Não vamos tomar cuidado com não falar os filmes que a gente já tinha visto na Sim, semana não. anterior. É. Mas, claro, os que nós tínhamos expectativa e não tínhamos visto, por favor, traga. É, eu vi o relatório que eu falei já, que eu achei legal. Eu vou deixar pra você falar dos Cicatrizes. Ou você não quer falar? Não, fala. E eu vi também um que me surpreendeu, é um que eu não tava esperando muito, eu coloquei porque era um encaixe não, porque eu queria ver, eu gostei de vários filmes desse diretor lá atrás, que é o iraniano Mohsen Makhmalbaf, mas fazia muito tempo que ele não fazia nada que me... Né, Depois enfim. do presidente, eu... Depois do não teve, Eu- ele parou ali, Ah, que bom. ele voltou agora. E ele fez um filme na Itália. Ele é um filme italiano mesmo, falado em italiano, passado numa cidadezinha italiana, chamado Marghe e Sua Mãe. É Margherita, que é o nome da menina. Marghe e Sua Mãe. E eu, assim, vou ver e tal, vamos ver. Tava bom ali, eu ia ver um filme antes, ia ver um depois. Assim, foi um encaixe com um plus, porque eu gostava do diretor. E aí eu me surpreendi bastante com o filme. É bem diferente do cinema que ele fazia no Miran, muito diferente, tem nada a ver.
tem uma ligação com o cinema italiano, tem aquelas emoções. Eu não sei nem como ele conseguiu chegar nesse equilíbrio entre Irã, sabe, o jeito iraniano, sei lá, e um filme tipicamente italiano não, mas com um jeito de encarar a vida tipicamente italiano lá. Então é uma jovem de 20 e poucos anos que tem uma filha, ela teve uma filha muito jovem, que tem 10 anos, sei lá, 8, 10 anos, e a menina é absurdamente louquinha. Ela é incrível, a menina. A mãe também é boa. E aí ela não tem emprego e tal, então tem uma coisa muito social, mas ao mesmo tempo também tem uma coisa de comédia, de melodrama italiano. Eu achei muito legal o filme, muito legal mesmo, bem acima do que eu esperava. Muito bem. Tiago, você já viu alguma coisa da mostra? Ainda não? Vi sim. Vi 2 filmes, mas 2 filmes que vocês recomendaram na semana passada. Mas posso dar meu feedback, claro, minha por opinião? favor, claro que sim. Sempre bom ter mais uma Claro opinião. que sim. Um que eu vi que eu tava muito ansioso pra ver, que é o documentário que vocês citaram sobre a Aretha Franklin, a Amazing Grace, que eu acho que vocês subestimaram. pesado? Não pegaram pesado, mas vocês falaram que é só um show, né? E poxa, que show, gente. Não, que show. que Sim, show. se você gosta da Aretha Franklin, é obrigatório esse filme. Se você gosta de black music, tem que parar tudo, entrar no cinema e assistir esse filme, porque é histórico esse show. Ela fez um show gospel numa igreja, então é tipo um pocket show de Jesus, uma coisa assim. Uma igreja pequenininha, igreja batista, porque ela foi gravar um disco pra remeter à infância dela, as músicas que ela usava na igreja, dela, né? e acabou se tornando o disco gospel mais vendido dos Estados Unidos, de maior sucesso. E então ela criou todo uma mise-en-scène ali pra gravação do filme, pra gravação do disco, que o filme capta muito bem. Então, contando sobre o filme, parece que é um registro de um show, mas é o registro de uma gravação de um disco num ambiente ao vivo muito peculiar, né? Uma igreja com um coral específico para aquelas músicas, com um pastor que também canta muito bem. É impressionante. O pastor ali, meus amigos, assim, ele canta melhor que quase todo o The Voice americano de todos os tempos. Enfim, outra realidade, né? E tem momentos ali de emoção durante o filme Cada que um ela tem um padre canta uma... Marcelo Rossi que tem, Exato, né? em que a Aretha Franklin está cantando uma música e o pastor cai no choro e se retira do palco e as pessoas vão ao delírio. Tem momentos de transe ali no meio do filme. Então assim, você gosta um pouquinho de música americana dos anos 70, de black music, você tem que ver esse filme. Obrigatório. Muito Enfim, bem. eu fiquei Muito bem defendido. comovido por Amazing Grace, achei um belo filme. E o outro filme foi o que vocês recomendaram, que não me tocou tanto assim, que foi o Pertencer, que eu acho que é um filme que tem uma bela ideia, o diretor tem uma tragédia familiar ali intensa que ele tem que lidar, e o filme mostra mais ou menos a dificuldade de você lidar com uma grande tragédia na sua vida e como transformar isso em cinema, né? Ele divide em 2 partes, uma parte é um filme bem experimental e outra é um filme que quase com muitos elementos de ficção. O que eu senti no filme é que o diretor está se esforçando tanto para fazer um filme mais criativo e que tenha muitas referências claras de cinema de arte, que às vezes me parece um pouco um filme de arte de laboratório. Eu acho interessante a ideia, mas o filme não me tocou, enfim. Sabe o que mais me chama atenção no Pertencer? É essa segunda parte que é um romance, digamos assim, e com você sabendo o que aconteceu ou o que esse romance gerou na questão trágica, o gosto amargo que te faz assistir aquele amor se construindo. Para mim é o que mais me interessa em todo o filme. Eu gosto muito das 2 partes, eu acho interessante a forma de construir. É o que a gente acabou brincando aqui do Soderbergh, de experimentar, mas é uma experimentação sem fugir tanto da casinha, uma coisa assim, não, eu vou fazer isso aqui pra eu fazer esse outro lado aqui. E isso esse gosto amargo me deixou muito interessado, principalmente na segunda parte. Eu acho que eu gosto da experimentação, mas eu vejo ali um diretor ainda novo, que ele precisa aparecer. É o terceiro filme dele. Que ele precisa se colocar nos festivais. E às vezes, para você se colocar nos festivais, você tem que mostrar que tem referências que são muito claras. Então, tá claro ali que ele viu o Homer, tá claro ali que ele viu o Linklater, tá claro ali que ele viu o James Benning. Então, parece que o diretor em si eu não consigo encontrar. Eu encontro as referências, mas cadê ele, né? Mas eu entendo, um diretor jovem que precisa mostrar o filme dele para um público de festivais, para um júri, enfim. Mas ele tem uma história tão forte ali para narrar que às vezes eu acho que esse malabarismo que ele faz esconde um pouco a história.
enfim. Mas é legal porque ele estava presente na mostra. Ele foi lá apresentar ele tá o filme. aí? Tá. Ele foi apresentar o filme. E é uma figura super atípica, porque ele parece um pouco. Desculpa o estereótipo, gente, mas como se fosse um técnico de TI. Ele tava com uma camisa social ó, dentro da calça, assim, com um cinto, um óculosinho pendurado, o cabelo penteadinho e tal. A mãe Não dele, parecia a mãe ser um dele diretor. arrumou ele certinho pra ele vir, é isso? Enfim, ele disse que era um filme muito difícil pra ele. Ele sempre, nas sessões, ele nem conseguia ficar assistindo ao filme, porque, enfim, é um assunto da vida, Mais da que família delicado, dele. né? Então, ele estava ali. Pra quem quisesse saber mais sobre a trama, ele estava à disposição. Muito bem, vamos deixar agora a Cris contar o que ela viu da mostra até agora. Bom, eu vi o Wasp Network, o novo filme do Olivier Assayas. É uma temática interessante, ele é adaptado do livro do Fernando Moraes, Os Últimos Soldados da Guerra Fria, mas eu acho que ele tem ali um problema de montagem, não é? O Chico viu comigo também. O que você acha, Chico? Porque ele tem coisas tem lances interessantes, ele tem atuações até bacanas, mas ali na hora da montagem eu não sei. A hora que você tá achando que ele tá acabando, você percebe, nossa, mas só foi 1 hora de filme, e aí ele volta com tudo. E tá assim. aparecendo outro personagem, né? Novo, aparecem tá, mais personagens um, mais novos, um. depois novos e relevantes, depois de quase 1 hora de filme, 40 minutos de filme, né? Não, meia hora, faltando meia hora pro final, ainda tá gente Ainda aparecendo. tem gente, né? gente relevante aparecendo, gente relevante pro Mas, desfecho. Cris, você sentiu que tem talvez algum problema ali na pós-produção? Não sei, algo aconteceu? eu senti um probleminha de montagem mesmo, não sei, essa coisa de acumular, de repente, o personagem, você não conseguir dar a entrada pro personagem um pouco antes, ele ficar muito pra frente, uma coisa meio blocada, você tem que terminar o arco de um personagem pra depois voltar a abordar a história de outro. Acho que ele tem um probleminha de montagem nesse sentido. Ele foi reeditado, né, Chico? Mas Segundo o Assayas, ele só adicionou 3 foi coisa- minutos pra ele- deixar mais... Isso, que mais uma explicaçãozinha a mais precisava. explicado, mas eu acho, na verdade, assim, que ele tentou fazer um novo Carlos, me parece isso, porque tem uma estrutura parecida e tal, que tem essa coisa histórica e acompanhando essa história durante muitos anos e tal. Tem muitos personagens, mas ao contrário do Carlos, o Carlos tem um personagem principal que amarra tudo. Isso, e esse parece que não consegue dar conta, né? Esse essa não, sensação. esse tem 1, 2, 3, 4. Aí o negócio fica um pouco mais espalhado. E eu acho que o filme fica chato. O filme realmente ele não empolga mesmo. Ele é um... Aí do nada ele tenta fazer uma montagem mais engraçadinha, de passagem de tempo ali numa hora, né? Pra tentar acelerar um pouco a edição. Tô tentando lembrar qual é esse momento. Tem uma hora que ele quer contar de como é que tá a situação de todos os personagens rapidinho ali, mais pro final, depois que, enfim, aqui se eu falar dá um Acho spoiler. que eu sei qual é, eu sei. Aí do nada ele falou, agora resolveu cortar tudo rápido agora. Estamos aqui nessa enrolação e de repente vamos fazer picadinho. Enfim, eu acho que acho que não é um dos melhores trabalhos do Assayas, mas é bem melhor que a Lavanderia. Que alívio. Não, porque- então que bom. Bom saber, É Chico. complicado, porque é uma temática super interessante. Os super. atores, eles estão bem, na minha opinião. Tão bem. Mas, assim, tem um problema O de filme ritmo no filme. tem o Wagner Moura, o Gael Garcia Bernal, o Edgar Ramírez e a Penélope Cruz. E o Léo Mas que- Baraglia, o Leonardo melhor Baraglia, pessoa que estava aqui em São Paulo, né? Todos eles vieram, todos eles não, né? O diretor, o Edgar Ramírez, o Léo vieram pra coletiva. Pra lançar o filme. Pra lançar o filme. Mas que fase do Assayas, né? Que pena. Mas nessa mostra tem uma retrospectiva dele, então se vocês Tem. quiserem relembrar grandes Tem. momentos do Assayas, estão todos aqui. Tem Irma Vep, tem Personal Água Shopper. Fria, Personal Shopper, enfim. Clean, vários grandes Então caras. saia do Wasp Network e veja outro filme dele, pelo amor de Deus. Hora Porque de já Verão. o anterior também, nossa, pra mim foi um banho de água fria. Eu tô com medo do É, Wasp o Network. anterior. É o blá blá Vidas blá Duplas. sobre a internet. Eu acho ok, eu Vidas acho Duplas. ok. Nós estamos gravando no domingo de manhã e eu vou assistir hoje o Asp Network, então eu vou terminar minha noite com isso, com esse filme, e eu tô ficando um pouco preocupado, que ele é meio longo, né? Mas vamos lá, vamos lá, porque a Sayá tem sempre que ver. E você viu mais algum, Cris? Não, e teve uma dessas catarses paulistanas que foi a exibição do A Vida Invisível no Teatro Municipal, né? A mostra tá com algumas sessões de gala e foi exibido com a presença do diretor, do produtor, de todo elenco. E de um casal que estava vestido de gala que eu vi. E Fernandona, então teve tudo que teve direito, assim. Parabéns pra Fernandona, enfim, discursos com tom político e aquela
A Cris Aquela reviu, exibição. né? A Cris reviu. Foi uma Rede revisão. Invisível. E aí, como foi revisão, eu comecei a ficar prestando atenção. Como eu ouvi o Cinema na Varanda, né? Eu comecei a ficar prestando atenção na fotografia. E realmente, não tiro minha opinião, não. É demais, assim. Parece um filme que foi gravado naquela época. Não parece que uma reambientação, assim. Ele consegue usar muito bem a coisa da imagem. Agora, ô, Thiago, vou trazer uma questão aqui, Lá vem. que é o seguinte. Eu soube que nessa sessão desse filme aconteceu uma coisa que não acontecia há muito tempo. A gente O que foi, Michel Simões? Pode contar isso, né? O que foi, Michel Simões? Coisa de Chris Lume, né? O que aconteceu? Não, é coisa sua. Minha? Sua? É. Ah, não, pessoal. isso não Cris, é. o que Isso aconteceu? não é que Conta faz. Tô pra até gente. curiosa, não Eu sei. sabe? também tô até curioso. Chico, Michel? Vamos chamar Não, um Michel- intervalo pra guardar esse suspense. Não, porque eu não entendi do que é até agora. Rolou uma lagriminha? Ah, rolou, mas isso não aconteceu faz Michel, tempo, não. você Vira e chora com o mexe. filme? Eu choro, claro que eu choro. Vamos abrir esse puxadinho aqui. Eu- Como é a sua já chorei, questão? já chorei 2 vezes essa amostra já. 2 vezes nessa Duas mostra? vezes? O Qual foi a Chico tá primeira? totalmente enganado. Nossa Senhora. Qual foi a primeira? Você mandou uma frase que foi muito. Me parecia Não, que você. Então por isso que... Desde o Sentado do por isso Brasil que a que ele cotação chorava. foi 3,5, né? E não 3 estrelas. Porque Com teve uma coração. lagriminha. Com o coração. O coração é quando cai a lágrima, talvez? Coração, né? A Thiago? zoeira é livre, né? Não, é bem difícil. Mas qual foi o segundo filme 2 que você filmes que me assistiu? emocionaram foi A Vida Invisível e foi Até Logo Meu Filho. Ah, que você assistiu ontem. Sim, que eu assisti Sinal. ontem. É. E aí, o que você achou do Até Logo Meu Filho? Eu gosto bastante. É um filme muito impactante, né? Eu acho. 3 horas contando a história de uma família com uma tragédia logo no começo, com questão familiar. E o que mais me chamou a atenção é quem ouve bastante já sabe que eu frequentemente vou à China a trabalho. E eu vi muito das pequenas coisas que eu vejo na China que nem sempre eu acabo encontrando nos filmes, porque normalmente os filmes nem sempre buscam o chinês normal, o chinês médio, digamos assim, né? E ali tem muita coisa do chinês médio, então a casa das pessoas de classe média, eu nunca fui na casa de ninguém na China, mas eu vejo fotos, às vezes eles me mostram fotos com os filhos, da sala, e eu acabo vendo os restaurantes mais chiques são aqueles restaurantes realmente com aquelas mesas, com aquela coisa bem brega, das toalhas brancas e aquele monte de mesa, aquele monte de prato. Tipo a Liberdade mesmo, né? Mas na China é um pouco mais... Mais roots. Mais roots, assim. É. Então, eu vi muito dessas pequenas coisas, as cidades, como eles mostram a cidade. Tem umas cenas dentro do carro, eles estão dentro do carro meio em silêncio, mostrando a cidade do lado, assim, e eu vendo exatamente eu dentro dos carros, passando por Beijing ou por outras cidades, então eu identifiquei muito isso. Mas a história em si é muito bonita, né? E acho que talvez o mais forte que chama atenção é essa coisa da família, porque na China, aqui a gente é muito família, mas é muito amigos, né? Então, no fim de semana, você faz um churrasco e chama seus amigos. Na China não existe isso. Na China é tudo reunião familiar. Você tem uma vida social dentro da sua família. Mesmo que as famílias morem em cidades diferentes e depois se reúnam, é muito forte isso da reunião familiar. E o filme tem muito disso, né? E a família mesmo distante, depois se reunindo décadas depois, e isso é muito latente, né? Então me chama muita atenção essas E coisas. eu gosto como o filme que tem um foco numa coisa muito pessoal, uma tragédia pessoal, um recorte muito da intimidade daquele casal, os 2 premiados em Berlim, né? O ator e a atriz. Ainda assim, como ele mostra a China de um jeito político, né? Como ele tenta traduzir a situação política de quando aconteceu, de lá atrás, de agora. Então acho que é bem legal isso, como ele consegue trazer isso para todo o entorno. Eu acho um belíssimo filme. É um filme difícil de assistir porque tem 3 horas. Sim, é muito um longo. melodrama, né? Um melodrama tradicional, assim. Mas eu acho bem bom. E outro filme, que estamos falando em filhos, é outro filme interessante que tem na mostra, é o Cicatrizes, filme da Bósnia. O Chico já levantou aqui que a atriz, né, chama muita atenção, né? É a história de um casal Isso é incrível. que depois de 20 anos, quase 18 anos, não conseguiu ainda superar a desconfiança de que o filho O filho que teria morrido no hospital no morrido no nascimento, hospital, e depois- eles ainda acham que talvez não tenha acontecido isso e criam um caso policial, então é 18 anos. E o interessante é que a esposa, que é a mãe, né? Depois ele tem uma outra filha, o casal tem uma outra filha, mas a esposa,
ela vive 18 anos, com a sensação que nós temos que ela não consegue viver esses 18 anos, ela tá só Exato. vegetando, né? É. Ela tá levando a vida e obcecada por tentar desvendar a realidade daquilo ali. Então não é um filme policial sobre Então, descobrir os segredos, é um filme sobre o drama Exato. dessa mulher que incansavelmente inferniza toda a volta enquanto busca essa resposta. né? inferniza, pode parecer uma Inferniza outra a polícia, coisa. inferniza que tá sempre lá, né, na verdade. O que é um filme que eu pensei bastante nas horas livres que eu tive, foram poucas, mas eu pensei bastante nele desde que eu vi, porque eu acho que ele se apresenta de um jeito e você acha que ele vai seguir para um lado e ele meio que surpreende você. Porque, assim, no começo, mostrando essa rotina, esse dia a dia dessa mulher que ainda não desistiu daquilo, enquanto todo mundo já desistiu, ela continua, ela ainda acha que tem que ir atrás Persistência, e né? tal. E aí ela vai nos órgãos públicos, nos lugares onde pode ter algum tipo de pista e tal. E aí eu achei esse método no início de apresentação muito romeno, muito de cinema romeno. De mostrar como o Estado é falho, é corrupto, é burocrático e tal. E eu achei que ia para isso e que o filme estava meio que se caminhando para quase um thriller social, como por exemplo 4 meses, 3 semanas, 2 dias e vários outros filmes romenos e tal. Mas depois eu acho que ele faz uma coisa que o cinema romeno não faz geralmente, assim. Ele é muito generoso com os personagens. Eu acho que ele dedica um tempinho para apresentar o pai, para apresentar a filha, e muito, muito tempo para ela, que é a protagonista. O nome da atriz é Snezana Bogdanovic. Que bom que o Chico foi estudar sérvio, né? pra falar. Eu sou, né? Enfim, estudioso. Aí eu acho que ele, assim, isso dá um diferencial muito grande pro filme, porque o filme fica um pouco mais humano mesmo, assim. Ele vai para um lado que ele não estava apresentando antes, que antes era uma coisa muito mais da rotina e do círculo dela nesse ambiente burocrático e tal. E eu acho que ele revela um outro filme. E ele tem um desfecho que eu achei muito bonito também. Sim, sem dúvida. Muito bonito. É interessante que você falou de ele ter muita semelhança com o cinema romeno, e aí, aumentando ainda mais essa semelhança, como ele é político sem ficar com discursos, porque a história desse nascimento é mais ou menos na época da guerra da Bósnia, Iugoslávia, o bebê teria nascido na capital da Sérvia, quer dizer... E aí, ocorrendo muitos fatos durante a guerra, não fica falando que é da guerra, mas se você fizer a conta, você vê que é mais ou menos na época mais problemática do conflito. Então, até isso o filme, de maneira bem discreta, traz. Eu vi o filme na sequência, então Cicatrizes e Eu Te Logo Meu Filho. Então eu tive uma sessão filhos com... Dor de pai. Exatamente. Dor de Cine materna. Pelo contrário, Thiago. Pelo contrário. Muito pelo contrário. Só que não. Bem pelo contrário. Outro filme que eu vi, passou na competição de Cannes, é o filme do diretor chinês, que eu esqueci o nome de alguma coisa, O Lago do Ganso Selvagem. Você já viu? Eu já vi, ele ganhou, o filme anterior dele ganhou Berlim, e agora ele competiu em Cannes. É um neo-noir sobre a máfia chinesa, digamos assim. Então tem vários personagens, mas ele a trama é aquela trama de máfia que a gente já mas é tipo conhece. O último filme do Jiazanke, não? É um pouco. Olha um só. Pouco, Tem mas semelhanças. A coisa da máfia é o que a gente já conhece, mas tirando o glamour de Poderoso Chefão, nada disso. Sim. É muito mais aquela máfia mais pobre, assim. Máfia ralé. Máfia ralé, exatamente. Tá. Mas esse diretor, ele tem essa questão visual muito forte. Qual que é o outro filme dele que você viu? Eu esqueci o nome. O Carvão Black. Eu sei. Carvão Negro, Carvão Branco. Carvão Negro, Gelo Fino. Gelo Fino, fino, Gelo isso aí. Branco, Gelo... Então a questão estética é muito forte, então as cenas são muito bonitas, algumas escuridão com neon vermelho aparecendo, sabe? Ele tem uma preocupação estética muito longa. Então é um filme que não me impacta, mas ele é um filme bonito de assistir. Quem gostou do filme anterior vai estar mais ou menos na mesma linha. O Carvão não me empolgou muito. Eu também não. Eu achei eu gostei do filme. Eu gosto mais do Carvão, mas nenhum dos dois me empolga. Só pra... Não sei se você vai ter mais coisas, porque... Tem mais um pra finalizar. Eu queria falar, tem 2 filmes que eu vi ontem que é interessante, que são diretores conhecidos. O primeiro é do Werner Herzog, é o Family Romance
LLC, eu não sei o que significa o LLC, não pesquisei, desculpa aí, gente. Ele passou em Cannes, que é acho que na quinzena. Ele passou na seleção oficial, mas foi Ah, fora de competição. Fora de competição. E ele é um filme bem menor do Herzog. O Herzog, na verdade, ele tem filmes grandes, filmes pequenos e fica alternando o tempo inteiro, né? E esse filme, ele é filmado com a câmera digital o tempo inteiro. Ele é sobre um cara que tem uma empresa que tipo, dá apoios emocionais para determinadas coisas. Então, por exemplo, a mulher, o marido foi embora e tal, ele separou do marido e tal, e a filha nunca superou isso, ele vai e contrata esse cara para ele se passar pelo pai da menina e ter, sei lá, levar ela pro parque, levar ela para coisas. E tem várias situações desse tipo. Então, é muito curioso Família o de filme. aluguel. Por aí. É família ou situações assim, que tem alguma coisa emocional de aluguel. E aí o que acontece? Como ele tem essa coisa digital, ele é um filme um pouco menos formal nessa coisa, tem muita gente falando que o filme é meio largado, mal dirigido e tal. Eu não acho que ele é. Eu acho que ele fez. Que a proposta do Herzog foi realmente fazer uma coisa mais desprendida, mais informal, talvez. Eu achei um filme bem, bem interessante. Assim, não é um dos melhores filmes, nem do Herzog, nem da Mostra, mas eu achei bem interessante. E um outro filme que eu vi ontem também é um documentário do Abel Ferrara, que é o Projecionista, que até confundiram achando que esse filme era o filme da República Dominicana pro Oscar, que também chama Projecionista, mas não tem nada a ver, e esse não tá passando na mostra. E esse filme, ao contrário do Herzog, o pessoal tá falando meio mal, esse filme as pessoas estão falando meio bem, e eu achei um filme fraco. Assim... a princípio você vende o projecionista, você vai falar a história de um cara que trabalha com projeção. Não é. Com cinema. É um cara que trabalha com cinema, e na verdade ele trabalha em cinemas. Começou a trabalhar em cinemas de Nova York, é um imigrante do Chipre, que foi para lá ainda adolescente, começou a trabalhar no cinema de Nova York, foi porteiro, foi bilheteiro, não sei o que lá, e aí passou para gerente de cinemas. Isso desde os cinemas de arte, de rua, até cinemas adultos, eróticos. E aí, com o tempo, ele foi crescendo, e ele virou dono de cinema. Então, é a trajetória desse cara e tal. Até certo ponto, assim, é interessante, porque você mostra um pouco de como foi a evolução e a decadência dos cinemas de rua de Nova York, você entende aquela situação, mas é muito centrado nele também. E... o filme é pequeno, assim, ele não dura nem 1h30, mas ele é meio cansativo, porque tem uma hora que o interesse pela história desse cara acaba. Porque esse cara, ele nem é, assim, ele é um apaixonado por aquilo que ele faz, só que ao mesmo tempo é uma história de um cara que se deu bem na vida, sabe? Que é rico, que viaja, tem casa no Chipre o tempo inteiro, então o filme vai e volta do Chipre. O filme, inclusive, tem o Chipre como país produtor. Então... aí teve um determinado momento que eu fiquei pensando assim, gente, parece um filme que o cara bancou pra falar sobre ele, sobre a vida dele, entendeu? E que o Ferrara fez porque, sei lá, não tinha mais o que fazer, ou tava precisando de dinheiro, ou não sei o que lá. Então, assim, é um filme que é interessante. É interessante ver como o Ferrara conduz o filme. Ele tem feito documentários nos últimos tempos, eu acho que ele não... enfim, já tem uma certa idade, eu acho que ele não tá mais conseguindo tantos projetos assim. Mas eu fiquei um pouco decepcionado. Não acho que é um filme que, como documentário, não tem nada especial, nada mesmo. E o fato de ser sobre cinema é interessante, mas morre em algum momento dos menos de 90 minutos dele. Muito bem. Mas as pessoas estão gostando, então vão, né? Eu vou terminar então destacando a sessão de Três Verões que eu assisti, filme da Sandra Kogut. Foi a primeira exibição no Brasil, ele passou em Toronto, também foi no Municipal. É novamente um filme com a Regina Casé fazendo o papel da empregada doméstica da burguesia, no caso agora carioca. A história se passa em 3 verões diferentes, dezembro de 2015, 16, 17, se eu não me engano, na mesma casa, com Regina Casé como chefe das empregadas domésticas da casa, e vai mostrando as mutações da família nesses 3 anos, envolvendo-se com casos de fraude, lava-jato, essas coisas, da família rica, e como as mudanças vão ocorrendo ali. É um filme que tem seus momentos engraçados pela Regina Casé, mas não é um grande destaque.
Melhor que a Lavanderia? Melhor que a Lavanderia. Ah, isso aí não tem. Bem melhor que a Lavanderia. Só pra terminar, eu vi um filme aí muito curioso ontem, eu não sei se vocês lembram de um personagem de internet que chama Bruno Aleixo, que é meio que um cachorro que fala português e tal, e fez muito sucesso em várias séries de vídeos no início dos anos 2000 e tal. Ainda existe, mas eu acho que no Brasil ele bombou mais nessa época. Eu realmente esqueci que ele existia. Eu vi vários vídeos dele na época, mas eu esqueci que ele existia. E aí fizeram agora o filme do Bruno Aleixo. E aí é um filme muito curioso, porque é esse personagem com os amigos dele, que tipo, é um monstro, um ogro e um busto de Napoleão, que se reúnem porque o Bruno Aleixo recebeu uma proposta de fazer um filme sobre a vida dele. E ele segundo ele tem ideias, mas ele não tem ideia nenhuma, e aí ele quer ouvir os amigos, e os amigos vão dando as ideias, e isso vai virando pequenos filmes. É curioso, é engraçadíssimo, tem momentos engraçadíssimos e tal, mas é aquele problema de coisa que é adaptada de um meio mais curto, de uma narrativa mais curta para um longa, e aí tem 1h40 de filme. Então a piada parece que se esgota em algum momento, entendeu? Tem muito filme pra contar ainda. Tem muito filme ainda. Mas assim, é um filme bem curioso. Se as pessoas tiverem um tempinho aí, podiam encaixar na programação. Vamos para aquele momento agora? Cantinho do Ouvinte. Com Thiago Faria. Cantinho do Ouvinte, vocês sabem como funciona, é só enviar mensagens para o nosso blog cinemanavaranda.com. Na edição passada, no episódio passado, a gente falou sobre Martin Scorsese. Então, muita gente discutindo aqui o tema. Antes de entrar nas mensagens, eu quero agradecer ao Gabriel, porque ele ouviu nossas dicas da Mostra de São Paulo e anotou todos os filmes que a gente recomendou num comentário com os nomes dos diretores e com quem indicou, se foi o Chico ou se foi o Michel. Então, bem legal o serviço que ele fez aqui pra Prestou gente. Um serviço né? aos varandeiros, é isso, obrigado. Valeu, Gabriel. Se quiser continuar fazendo, tá liberado, viu? E sobre o Scorsese, a gente tem comentários como o do Daniel Bandoni, que ele falou que foi um excelente episódio, mas sentiu falta de um comentário sobre o filme Ilha do Medo. Acho a edição muito boa. Acredito que o Scorsese dos anos 2000 ainda será uma referência para os futuros cineastas, por transitar por gêneros e conseguir incorporar a tecnologia nos seus filmes. Por fim, adoro o Rei da Comédia. O personagem do De Niro sempre me assustou. É um filme que ficou maior com o tempo. Ilha do Medo, a gente não incluiu no nosso ranking. E aí, Chico, o que você fala né? de Ilha do Medo? A gente não falou nada. Não, nada. Eu acho legal o Ilha do Medo. Eu gosto dessa volta. O Scorsese é muito cinéfilo, ele volta para um modelo de filme que ele gostava muito, que são os filmes dos anos 40, que eram meio no ar, que tinham um aspecto psicológico envolvido e tal. Ele gosta muito dessa coisa. Eu acho que ele faz uma visita interessante. Eu acho que faz parte de uma época em que os filmes dele estavam um pouco acima do tom, assim, acima da escala, talvez. Eu gosto, mas não acho que é um filme destacável, sabe? É um filme bom, legal, gostei. Tem coisa. O Leonardo DiCaprio tá bem, mas. É Leonardo DiCaprio? Não, tô confundindo. É o DiCaprio. É o DiCaprio, né? Então, É que ele tem... É aquela coisa, tem tanto filme que a gente tem que esse é o selecionar ponto. 5, aí... Se ele fosse o filme do Sonnenberg, seria um dos melhores filmes do Sonnenberg, entendeu? Tá bom, Um doce. o Soderbergh, coitado, tiramos pra Cristo hoje. Virou o Villeneuve do Eu tirei dia. pra que ele todas as vezes tá falando do Sonnenberg. não vou esconder isso. O Rodrigo Ramiro diz que ele acha que pelo menos um dos documentários do Scorsese sobre cinema teria lugar no top 5 dele. E ele diz que na discussão sobre o Rei da Comédia, vocês avaliam bem a premonição do diretor sobre a questão do culto à celebridade no show business. Mas acho que outro filme anterior, que o filme anterior, de 1976, tem uma visão ainda mais devastadora sobre o tema. Rede de Intrigas, do Sidney Lumet. Tá certíssimo. Maravilhoso. Certíssimo. Um dia a gente tem que trazer Esse Sidney filme Lumet, né? merece todas as pra discussões varanda. Eu adoro. do um mundo. grande diretor. Merece um especial só de Sidney Lumet. Sobre essa história, é que a gente trouxe essa questão dos filmes mais recentes do Scorsese, se eles sobreviveriam ou não, como os filmes mais anteriores da carreira dele sobreviveram. E o Pablo Henrique, ele falou o seguinte, sobre essa questão, eu particularmente acho que filmes como A Grande Aposta e Cães de Guerra são mais fruto da pegada pós-2000 do Scorsese, ou seja, essa influência já está acontecendo. E realmente, viu, eu acho que tem sim, tem um pouco desse Scorsese do Lobo de Wall Street. A gente vê Lobo de Wall Street já como um filme muito citado, talvez não no nosso meio mais
cinéfilo e tudo mais, entre o Um público público que não se interessa por cinéfilo, né? biografias e tudo mais. Muita gente cita O Lobo de Wall Street como um filme muito forte e tudo mais. Talvez influencie mesmo. Mas, ó, o Lobo de Wall Street é a lavanderia que deu certo, né? É. Mas deu muito certo. E a Luísa Sanches, que disse que viu o Irlandês e não gostou nada, falou o seguinte: depois de escutar esse episódio, tenho certeza que vocês vão amar o filme novo do Scorsese. No entanto, senti um toquezinho de ironia aí, hein, Total, Luísa? mas é justo. No entanto, total. senti falta de vocês comentarem que o Scorsese, na grande maioria dos seus filmes, sempre foi um diretor muito masculinizado e branco. Até, né? Porque não teria como. Não, concordo, entendi. concordo. Tá. Ele tem um cinema É. totalmente. Esse E cinema de muito máfia. voltado para as questões dele. Cinema né? de máfia italiana É. nos Estados Unidos, que é coisa mais de gente branca. É verdade. Até mais que o Tarantino, já que vocês falaram sobre ele. Eu entendi o que a Luísa quis dizer, porque quando a gente falou sobre Tarantino, a gente apontou essas questões de representatividade no cinema dele. E quando a gente falou sobre Scorsese, não demos tanta importância a isso. Ela diz que deu pouquíssimas vozes às minorias e que, na opinião dela, de uns tempos pra cá, anda se repetindo em temas ou na forma como faz seus filmes. A título de comparação, considero que o Spielberg conseguiu envelhecer e diversificar seus projetos bem mais que o Scorsese. Só para se ter uma ideia, o Spielberg, ano que vem, vai lançar um musical com um elenco composto praticamente de latinos, enquanto o Scorsese está bem longe disso. Mesmo assim, ele continua sendo considerado um dos maiores diretores americanos de todos os tempos. Talvez porque o Scorsese tenha sempre se voltado para esse mundo dele, né? Ele não tenha tido essa disposição de abrir os temas. É isso que eu ia falar. Eu não acho que um diretor tem que, pra ser o melhor de todos os tempos, ou um dos melhores, ele tem que ser totalmente, fazer de tudo. O Scorsese tem os temas que ele gosta, que ele trata e que apaixonam ele, e que ele faz isso, mas faz isso muito bem. E por isso que nós consideramos ele um dos grandes cineastas. O Spielberg, ele tem essa preocupação de falar com mais público, fazer filmes mais diferentes, mas vou te falar que nem sempre ele faz bons filmes. E tem que ver até que ponto Mas também... sim, ele é muito mais engajado politicamente do que o Scorsese, mas e nem tem se que compara. ver até que ponto esse engajamento também não é algo de ocasião. Não estou dizendo que seja com o Spielberg, mas Tipo, ele isso fez- não é o parâmetro principal para você A Lista de Schindler, avaliar uma obra. Amistad. Estou Sim. falando dois filmes, um muito bom, outro que não é bom, e Sim. são altamente com preocupações muito mais políticas do que do Scorsese. O Scorsese tem, nas questões políticas dele, é muito mais, talvez, um estudo da sociedade. E não, ele não tá querendo discutir política, vai fazer um filme daqui a pouco sobre o presidente tal, um Vice. Ele não vai fazer isso, provavelmente. Me surpreenderia muito. Ele tem os temas que ele gosta de trabalhar, então ele é mais fechado ali nesse universo, e ele vai e volta realmente várias vezes, e faz filmes, às vezes ótimos, às vezes nem tão bons assim. E poucas vezes ele experimenta coisas diferentes, como, sei lá, Hugo, que é um filme que talvez seja mais distante do restante das temáticas dele. O Chico, o que você acha? O Ilha do Medo também é distante, se for assim, né? Mas conversa com o Cabo do Medo, talvez, de Mas alguma mas é que eu forma. vejo o Scorsese muito mais valorizando diretores, falando se a questão é essa de representatividade, eu acho que ele valoriza mais no processo de produção do que dentro dos filmes dele. Talvez porque ele sinta que não é o olhar dele que vai ser o mais interessante para retratar realidades que ele não conhece ou que talvez ele não tenha como mostrar. Mas no processo da indústria, ele sempre valorizou diretores de várias nacionalidades. Exatamente. Enfim, ele sempre isso. valorizou filmes de outros países. Tem- Ele é um diretor muito aberto a tem isso. outra Tá longe forma, de ser né? fechado Ele tem outra forma de fazer. dentro dos É isso Estados que eu Unidos. ia falar, assim, eu acho que talvez se o Scorsese se enveredasse por esse lado de tentar trazer mais representatividade para o cinema dele, que, vamos combinar, é uma discussão recente, né? Uma discussão que as pessoas não pensavam, assim. Nos anos Tudo bem, 2000 era tinha errado, isso. era errado não pensar, mas assim, eu acho que o Scorsese já estava tão formado como cineasta, tão estabelecido como cineasta, que ele falou assim, imagina, assim, que ele tenha pensado, não vou fazer agora filmes que tenham essa representatividade, porque eu vou parecer oportunista mesmo, não sei. Talvez ele nem queira, né? Não É, sei, talvez nem nem queira. seja Não, o... eu acho que talvez a gente traz viés isso pra dele. discussão nos diretores que se arriscam esse tipo de tema. Sim. Os diretores que não se arriscam, a gente não tem por que
discutir, exigir que todos os diretores de cinema agora tem que ter temas de representatividade. Cada um faz o cinema que quiser, exato, mas eles se arriscam, exato. a gente vai e debater. talvez seja mais interessante dar mais espaços para diretores que... Esse é o ponto. Diretores negros, enfim. Eu quero ver mais filmes do Spike Lee, mais filmes de diretores negros. Não me interessa tanto assim ver o que o Spielberg tem a dizer sobre isso. Falando, é uma opinião minha, pessoal. Eu não me interessa, E aí, isso que o Thiago falou, de que ele nos bastidores, na coisa cinéfila, na coisa, ele tem essa representatividade, esse trabalho, porque eu acho que ele valoriza exatamente essa coisa do... Todo mundo tem direito de fazer filme. E é melhor que o Spike Lee faça um filme do que sobre uma história negra do que eu. Entendeu? Eu, Scorsese. Então eu acho que ele tem essa consciência, assim. E ele é um cara que ele produziu muitos filmes, ele foi produtor executivo de muitos filmes, ele investe em novos talentos e tal. Tudo bem, pode ser talentos brancos, não sei. Mas eu acho que ele tem uma preocupação de diversificar em coisas mais... Por exemplo, ele é um produtor executivo daquele filme Lázaro Felice, que é dirigido por uma italiana, mulher, entendeu? Assim, foi ele que bancou, deu dinheiro naquele Ciganos filme. Da Siambra. Os Ciganos de Siambra também, que é um diretor italiano, tá repetindo, hein? Mas ele é excelente Ele italiano. tem total. É como eu disse, é o universo dele. O importante, eu acho, é como ele age, como é a atitude dele dentro da indústria, e menos se ele é obrigado a fazer filmes com protagonistas mulheres, ou se é obrigado a fazer filme com protagonista negro. Não, isso é o universo narrativo dele. O importante é como ele age na indústria, permitindo que diretores negros, que diretoras tenham espaço e que consigam... O Lázaro Felice é dirigido por uma mulher, por exemplo. Exato. Eu acho que eu entendo a preocupação dela, eu acho que é super justa. Sim, entendo. Totalmente. Eu entendo também, é que me preocupa você obrigar que o diretor coloque isso na ficção dele, porque pra mim pode ficar parecendo algo até de conveniência e não algo natural. Algo mais ou podemos encerrar por hoje? Só queria colocar mais lenha na fogueira e lembrar que nessa semana o Scorsese ganhou um apoio nobre Do Coppola. Ele apareceu Exatamente. nessa luta em glória com a Marvel. Mas ele apareceu. O que ele tá fazendo? De onde ele veio? Ele falou assim, Scorsese pegou leve, os filmes da Marvel são desprezíveis. Isso, ele falou isso. Maravilha. Ele foi educado, ele falou. Ele foi educado, dizendo que não é cinema, porque Mas são eu quero desprezíveis. ver Coppola na Netflix, sei lá. Ele tem algum projeto? O que é Poderoso Chefão perto de Vingadores, né, gente? Quem é Poderoso Chefão na fila da Marvel? O que o Brian De Palma tem a falar sobre essa questão, hein? Vamos perguntar pro Rodrigo Teixeira pra ele mandar um zap lá. E o Spielberg, hein? O Spielberg com certeza ele é super político. Ele nunca vai falar mal da Marvel. Ele Nunca, vai falar jamais. ele vai falar que ele vai fazer o filme da Marvel. Vai revolucionar o universo Marvel. Bruno Barreto. Pra terminar... Vejo todo dia na mostra agora, impressionante. Sério? Pra terminar, uma notícia que vai animar os nossos ouvintes. Os estúdios Ghibli, que sempre foram contra o streaming, resolveram fazer um acordo com a HBO Max e os filmes da Ghibli vão pra lá. Então agora a gente vai poder ver os filmes. Olha só, Ghibli em casa. Que revolução, legal. Isso é muito bom. Eu pensei que eles tivessem falado mal da Marvel também. Não, né? Falaram. Vai ter um crossover da Chihiro com a Feiticeira Escarlate. Bom, acho que é isso, né? Até semana que vem. Tchau. Tchau.